Olá turma, canal Drone Potiguar na área, pessoal. E hoje estamos aqui quase na foz do Rio Potengi, hein? Olha que imagem top aí da ponte Nilton Navarro. Que lugar lindo, né, pessoal? Após esse vídeo a gente veio mostrar algo diferente. Vocês sabem que aqui no canal os acontecimentos que estão tendo aqui na nossa capital ou no estado como um todo, eu sempre trago aqui para vocês, né? Então houve um fato curioso que ocorreu aqui essa semana. Na verdade, dois fatos que eu vou trazer nesse vídeo para vocês. E vou trazer imagens diferenciadas disso aí que a gente vai tratar. Ok, turma? Que em canto nenhum vocês viram ainda. Então já deixa o seu like aí, deixa o seu comentário quando terminar o vídeo. E compartilha, pessoal. O que a gente pede para vocês é que vocês compartilham, que ajuda muito o canal. Beleza? O primeiro deles, e bem inusitado, é o fato de uma ação que houve aí da Polícia Federal junto com a Marinha do Brasil, que foi a apreensão de um veleiro, pessoal. Um veleiro que foi atracado, né? Tava aqui no Yacht Clube de Natal já faz um bom tempo aí, desde o dia 20 de setembro. E a gente vai tentar mostrar para vocês o porquê foi que ele foi apreendido, né? Contar essa história ao certo para vocês. A gente passou ali por um veleiro e estamos chegando aqui naquele caso que eu trouxe aqui no canal, daquele que o rapaz foi encontrado morto, o italiano, não sei se vocês lembram. Eu trouxe esse vídeo aqui no canal e essa história foi uma história bem curiosa. Tá o barco aí quase que abandonado, né? O corpo parece que, não sei se voltou para a Itália ou não. Parece que foi diagnosticado que ele realmente morreu aí de desidratação. E como vocês podem ver, o barco está no estado péssimo. Até o mastro quebrou e não existe mais. Aquelas janelas também foram arrancadas ali em cima. Ou seja, está no estado lastimável. Qual vai ser o destino dele, eu não sei. Mas vamos lá, pessoal, vamos contar essa história. Ela começa lá na Croácia. Na verdade, houve um roubo de um veleiro lá, que turistas russos teriam tomado essa embarcação e alterado os dados dela, né? Tenham alterado também as características dessa embarcação como um todo, e não sabe se o destino que levou. Então saiu lá na Europa para várias sites, vários blogs, as próprias autoridades lá, a polícia divulgou muita informação dessa embarcação que foi roubada lá. E bate exatamente o mesmo tipo de veleiro, o mesmo modelo com esse que foi apreendido aqui no Brasil. Inclusive existia aí dois turistas que estavam neles, um russo e um lituano, que se evadiram do país, foram embora, pagaram aqui durante 60 dias a estadia desse veleiro aí que vocês estão vendo agora. Chegamos nele aqui. Esses dois rapazes depois foram embora por via aérea. Olha aí, pessoal, vamos tentar dar um zoom ali. Vocês vão ver o nome Albina, que foi o nome da ação da Polícia Federal. Gozado que ali parece que foi alterado, não sei, é de outra cor. Você pode comparar a cor do barco na lateral e a cor daquela placa que tá ali. Parece que foi uma coisa colada por cima, não sei. E esse é o veleiro, um veleiro muito bonito, um veleiro grande. Vocês estão vendo aí de perto agora, fazendo imagens exclusivas aqui para vocês. O canal Drone Potiguar sempre trazendo imagens diferenciadas aqui dos acontecimentos no Rio Grande do Norte. Então, o que passou a habitar aqui o veleiro foi uma senhora da Letônia ou Látvia, ok, turma, que acabou aí tendo o não direito, vamos dizer assim, de sair do Brasil, né? Ela não pode se evair aqui do nosso país. Tá com a bandeira do Brasil ali, tinha a bandeira da Rússia lá também, mas dizem que esse é o veleiro croata que foi roubado lá na Croácia, né? Porque teve também todos os, vamos dizer assim, os documentos alterados. Então tá aí apreendido pela Polícia Federal
Também o governo aqui do estado, né, durante essa ação, foi cumprindo o mandato de busca e apreensão expedida pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Ok, então vamos tentar dar a volta, ir pro outro lado. Tava muito perigoso esse voo aí, porque tava muitos cabos, muitos outros veleiros próximos, e ficava difícil ali de poder fazer aquela imagem melhor. Vamos dar a volta aqui pelo outro lado para vocês poderem ver melhor. Beleza, pessoal? Então, esse veleiro aí tá nesse estado aí, apreendido aqui no Yacht Clube de Natal, e tem aí uma propriedade muito possível de ser de uma pessoa lá da Croácia, né? Inclusive vou deixar o telefone dele aqui embaixo, do croata e proprietário do veleiro, o qual suspeita-se que seja esse mesmo que foi roubado lá. É muita coincidência, né, pessoal? Como é que pode? Foi roubado lá, chega aqui no Brasil 2 russos, lá foram russos que levaram o veleiro, e depois tem essa coincidência de vir no mesmo modelo, igualzinho do que foi roubado lá, né? E parar aqui no Brasil. Essa ação aí da Polícia Federal visa identificar e desarticular a organização criminosa que deve haver por trás disso aí, né? Eles tentam roubar e reintroduzir essas embarcações no mercado internacional. Um trabalho muito bom da Polícia Federal, um trabalho de inteligência, com informes internacionais aí, para conseguir rastrear e fazer essa identificação e apreensão aqui no Brasil, né? Qual vai ser o fim desse veleiro, eu não sei. Muito possivelmente vai ser... a investigação vai continuar e realmente sendo concluído que é da pessoa lá da Croácia, vai ser devolvido para ele. Ele provavelmente vai vir para Natal e vai levar embora o veleiro. Eu acho que é o que vai acontecer. Olha aí, pessoal, que imagem show, hein? Aqui de cima. Vamos dar a volta pelo outro lado, tentar chegar mais perto ainda. Eu tava um pouco receoso porque esses cabos ficam imperceptíveis, e aí a gente não tinha possibilidade alguma de ter qualquer problema, né? Em cima da água a gente tem que tomar um cuidado redobrado. Eu tava lendo aí que inclusive o veleiro já consta como produto de roubo no sistema de repreensão à criminalidade transnacional. Ele já tá aí como roubado. Olha aí que imagem, vamos tentar chegar mais perto, como eu falei, para vocês poderem ver melhor ele aí. Ele tinha o nome de Mischief, e aí agora com o nome muito possivelmente alterado ali para Albina, né? Foi o nome da ação da PF. Uma informação que eu vi no vídeo lá da Europa, curioso, foi que falava que aqui na parte de trás do veleiro tinha uma prancha que sai para fora e o mastro era preto. Então ali o mastro tá cinza. Talvez então tenha sido realmente adulterado. Vocês podem ver ali que o nome tá muito diferente, uma cor do barco para aquela cor ali do nome, e o mastro não tá mais preto, então deve ter sido pintado, deve ter sido alterado a cor desse veleiro. Enfim, vamos ver que fim vai levar essa história toda. Ok, pessoal, de toda forma essas pessoas vão responder aí pelos crimes de uso de documentos ideologicamente falsos e receptação, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Vários crimes aí que ocorreram a essas pessoas. Esse que saiu do Brasil com certeza não volta mais, né? Agora essa senhora aí, não sei que fim vai ter. Pessoal, vamos chegar aqui na rampa. Agora vocês podem ver aí, ali o museu foi inaugurado, tá muito bonito. A rampa também tá toda pintadinha, foi refeito aqui o deck. Realmente foi um trabalho magnífico que foi feito aqui na recuperação desse imóvel. E vamos passar aqui por cima do canto do mangue. Vou mostrar depois de onde eu estava fazendo esse voo para vocês verem. E vamos chegar aí no navio que eu quero mostrar para vocês, que foi o navio que encalhou essa semana aqui em Natal, quando eu estava entrando aí aqui no porto. Era por volta das 6 da manhã, quando ele encalhou ali embaixo da ponte. Não é esse navio que vocês estão vendo aí, o qual eu estou falando.
Esse aí é um outro navio que tem aqui bandeira das Bahamas. Tá liberando água ali. Não sei para qual finalidade ele tá aqui no Porto de Natal, né? Deve ter vindo deixar ou buscar alguma mercadoria. Tem vários aí guindastes, né? 4 ali. E esse aí é o navio que eu tô falando, o Bela Ajude, pessoal, que encalhou. Olha aí que bonito. É um navio aí chamado Graneleiro, né? Diz que ele trouxe trigo aqui para Natal. E é de origem russa esse navio. Beleza, pessoal? Hoje eu dei uma atualizada aqui na hora que eu gravei esse áudio para vocês. Ele já estava em Fortaleza, hein? Olha só que coisa. Em um dia ele sai aqui de Natal e já tá lá em Fortaleza. Foi ele que encalhou. Não sei o que foi que houve. Não sei se o prático estava conduzindo o navio ou não. Talvez, acredito que não. Talvez seja o próprio comandante do navio, porque o prático nunca erra, né? O prático é uma profissão justamente para cuidar na hora de entrar com o navio aqui dentro do porto. Já aqui é um outro navio de origem de Barbados. Também não sei, que veio deixar ou buscar aqui no nosso porto. Quem souber, deixa aí nos comentários, pessoal. Vocês sabem, trabalham no porto ou aí na Coderne, sabe qual foi a mercadoria que esses navios vieram deixar aí? Comenta aí, pessoal, deixa aí nos comentários. Mas é uma coisa meio inusitada. Apesar que no passado, se você buscar informações aí, já teve diversos casos de navios que ficaram presos ali na boca da barra. Naquela época tinha a Pedra da Bicuda. Teve casos aí que ficou aí durante mais de semana preso o navio lá. Teve alguns que foram até desmontados. Tem casos graves aqui. Esse aqui acho que foi um dos mais lights que eu vi até hoje. Em poucas horas foi resolvido o problema. Olha que take bacana aí que eu fiz para vocês. Passando aqui do lado dos navios, né? Só o drone para trazer essas imagens realmente diferenciadas. A gente tá lá no porto, lá no canto do mangue, e nunca consegue ver bem como é que eles ficam aí atracados. E o Bela Ajude aí foi embora. Graças a Deus deu tudo certo. Passou por esse sufoco, mas no final terminou tudo bem. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, deixe o seu comentário. O que vocês acharam lá do veleiro possivelmente croata que foi roubado com a bandeira russa, mas que muito provavelmente é fake. Beleza, pessoal? Vou tentar mostrar para vocês onde eu estava fazendo esse voo. Aqui no Canto do Mangue, em Natal. Lugar que eu gosto bastante. A gente tem ali um momento de poder ficar sentadinho ou embaixo de uma sombra, como eu estava aí nesse dia, e registrar coisas interessantes ou curiosas que ocorrem aqui no nosso porto, como sempre. Beleza, turma? Tava exatamente aí embaixo desse coqueiro. Eu tinha um rapaz aí descascando um peixe ali. Olha, pessoal, um beijo no coração, fique com Deus e vejo vocês aí no próximo vídeo, se Deus quiser. Deixe nos comentários o que vocês acharam aí de tudo isso aí. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.